Zafricó! A Rádio FOP Educativa apresenta Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Produção, Eliene Santos, Marisa Teixeira e Estela Diogo. Supervisão, Danilo Nonato. Direção de Rádio Jornalismo, Chico Daer. Em consideração à Lei 12.987, sancionada no dia 2 de junho de 2014, que estabelece o dia 25 de julho como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, a UFOP Educativa, por meio do programa Rádio NEAB, dedicará o mês de julho às mulheres negras. Neste mês, todas as nossas entrevistas serão com mulheres negras da UFOP e da comunidade de Ouro Preto e Mariana. Objetivamos com isso colocar o foco nessas personagens que vêm bravamente lutando pela promoção da igualdade racial na nossa região. No nosso primeiro programa, entrevistamos a professora Cassandra Muniz, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFOP. No programa de hoje, gravado direto da Igreja do Rosário em Ouro Preto, temos a honra de receber a ativista do Movimento Social Negro de Ouro Preto, Márcia Valadares, que irá bater um papo com o nosso apresentador Adilson Pereira dos Santos. Eu sou Estela Diogo, componente da equipe de produção da Rádio NEAB. Fique agora com mais um programa especial dedicado às mulheres negras. Pra que tanta preocupação? Se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tentar magoar? Olá, rádio ouvinte, direto do adro da Igreja do Rosário em Ouro Preto, Minas Gerais, iniciamos mais um Rádio NEAB. Conforme já anunciado, nesse mês de julho de 2014, acatando orientação da coordenação do NEAB e da equipe de produção desse programa, que é constituída majoritariamente por mulheres, decidimos realizar todos os programas do mês com mulheres. Trata-se de uma oportunidade para dar destaque à Lei 12.987, que estabelece o dia 25 de julho como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Discutiremos hoje o movimento social negro em Ouro Preto, passado e presente, e as políticas públicas de promoção da igualdade racial em Ouro Preto. Faremos isso através de um bate-papo com Márcia Valadares, que mais do que mera relatora ou espectadora desse processo, trata-se de uma protagonista ativa, que viveu e vivencia a militância afrodescendente na cidade de Ouro Preto. Olá, Márcia, é um prazer muito grande tê-la conosco no Rádio NEAB. Olá, Adilson, como é que tá? Eu fico feliz de estar hoje dando essa entrevista para a Rádio NEAB, que eu vejo como a UFOP cresceu nesse momento com essa Rádio NEAB. Então eu fico muito feliz e satisfeita de estar dando essa entrevista para vocês. Ok, Márcia. Antes de iniciarmos já a tocar nas questões que nós trouxemos, a nossa equipe de produção preparou para tratar com você, faz-se necessário apresentar aos ouvintes quem é Márcia Valadares. Tentamos extrair do relacionamento que mantivemos com Márcia Valadares um pouco do que ela é. Então, Márcia Conceição Valadares, assim pode ser definida, é o seu nome, né? Ela é restauradora, servidora estadual aposentada, é natural de Ouro Preto, onde vive intensamente essa cidade. Tem forte atuação política, com destaque na persistente militância em defesa da promoção da igualdade racial. No passado recente, Márcia Valadares fez parte da velha guarda do MNU, Movimento Negro Unificado, e recentemente desempenhou um papel de relevo na criação do Fórum da Igualdade Racial de Ouro Preto, o FIROP, entidade que foi a primeira presidenta e que hoje preside. Apresentou o programa A Voz do Morro na Rádio Província FM, integrou a Frente Negra Brasileira, né, a Frente Negra Nacional, entre outras inserções com temáticas afetas à cultura afro-brasileira. Márcia é membro do Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Ouro Preto, da UNegro, entre outras ações. Poderíamos ficar aqui por muito mais tempo elencando as participações de Márcia Valadares. Porém, deixaremos que no decorrer do nosso bate-papo com ela, a própria Márcia se apresente melhor aos nossos rádio ouvintes e às nossas rádios ouvintes. Márcia,
Na condição de mulher negra e ativista do movimento social negro de Ouro Preto, que importância você atribui a uma lei que estabelece o Dia Nacional da Mulher Negra, a Lei Teresa de Benguela? Fale um pouco dessa experiência para nós. Fale um pouco sobre isso para nós. Olha, essa lei eu vejo muito interessante para nós mulheres, porque no Brasil a mulher realmente não era respeitada, como ainda não é. Apesar de toda essa evolução que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, a mulher ainda continua no segundo plano ou terceiro plano. Então eu vejo isso muito interessante. Tivemos algumas andanças, andamos um pouco, porque se você for olhar em outros países como a Índia, o Brasil, nós estamos bem lá na frente. E nós mulheres brasileiras, principalmente, estamos de parabéns, que nós estamos gritando pelos nossos direitos. Márcia, inclusive no último programa que nós tratamos essa temática da mulher negra, nós tivemos uma discussão com a professora Cassandra Muniz, que é a coordenadora do nosso NEAB, e ela chamava a atenção para o fato de que até mesmo no interior dos nossos movimentos sociais, dos movimentos sociais negros, aspectos relativos ao machismo ainda estão subjacentes, o que inclusive justifica a necessidade de uma abordagem específica da mulher negra, de um tratamento específico, né? Esse tratamento tem que existir, porque quando você vê as mulheres nas grandes metrópoles, tem uma proteção muito grande. Mas quando você volta para o interior, para a pequena megalope, uma pequena, não é porque você fala da megalope, né, que é Rio, São Paulo, nas grandes capitais brasileiras, as mulheres ainda são escutadas. Mas quando você se trata de interior, Adilson, a coisa pega. Então, essa unidade tem que ser geral. E eu não vejo nesse sentido. Então, o que você vê, no caso, se tratando de Minas Gerais, você vê o que acontece em Belo Horizonte, você tem uma delegacia de mulher, você tem o Conselho da Mulher funcionando, tem várias atividades voltadas à mulher. Agora, quando você chega no núcleo de interior da capital, você não tem isso. Você tem dificuldade de montar um conselho, você tem dificuldade de exigir que a Lei Maria da Penha seja cumprida, porque ela é cumprida entre aspas. Aí eu critico o Ministério Público. Sabe? Critico a parte judicial, que no interior ela não olha para o lado da mulher. Quando você tem uma mulher juíza ou uma promotora juíza, as coisas deveriam ser bem melhor. Mas infelizmente, eu não sei se é a forma que está sendo conduzida dos âmbitos judicial e o plano governamental. As coisas não estão funcionando, principalmente aqui na nossa Ouro Preto. Ou seja, é necessário, você afirma a importância dessa lei. Então é uma decisão acertada aprovar uma lei como essa. Claro, muito, mas como é? Porque no momento que você cobra das autoridades o cumprimento da lei, mas o caso é esse. Eles falam assim, porque as mulheres chegam lá na hora de falar mal dos maridos, elas se tiram a queixa. Realmente existe isso, porque existe uma ameaça. Você vê que como a forma que as mulheres estão ultimamente, está voltando aquele lance, né, dos homens matarem as mulheres. De que forma? Com a esfaqueada, com o revólver, que não dá direito à mulher defender. Então eu acho essa parte covarde, porque falar tem que ficar 100 metros de distância da casa. Não está acontecendo isso. Não está tendo esse monitoramento, principalmente no interior. No interior, a mulher não passa por esse processo. Ou seja, do seu ponto de vista, uma lei como essa deve ser enfatizada e trabalhada. Sim. Então fica aí uma dica, uma sugestão para o nosso Conselho de Promoção da Igualdade Racial do município, o próprio FIROP, explorar mas o FIROP, no caso do data, FIROP, né? ele se sente vulnerável nesse sentido, porque realmente as autoridades, você vai no Direitos Humanos da Câmara Municipal, não funciona. Você vai procurar na parte judicial, funciona meia pedra, meio tijolo. Então você tem o executivo que não funciona legal, você vai numa Secretaria de Assistência Social para ter um trabalho legal com as mulheres,
tá? Para ter um trabalho legal com as mulheres, você não tem, porque tem um CEAME, mas eles acham que você tem que aprender a fazer tricô e fazer crochê. Pelo amor de Deus, né? Assim, eu acho bonito, eu adoro realmente trabalhos artesanais. Mas eu não nasci para fazer isso. Eu estou até aprendendo a fazer tricô, mas, poxa, não é minha praia fazer tricô. Mas eu acho bonito, respeito e tal, mas tem que ter outras opções, tem que ter outras discussões. E não está havendo essa discussão. Estamos hoje, né, produzindo mais um programa Rádio NEAB, dessa vez na igreja do Rosário, Nossa Senhora do Rosário, em Ouro Preto, e estamos batendo um papo com Márcia Valadares. Márcia Valadares, nós anunciamos no início do nosso programa que gostaríamos de tratar um pouco do movimento social negro em Ouro Preto, no passado e no presente. Então nós queríamos que você comentasse um pouco a sua convivência com o MNU, com a Frente Negra, e também como que se deu, você já nos relatou em outras oportunidades, o processo da chegada da capoeira a Ouro Preto. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, falasse um pouco sobre as raízes desse movimento, desde do seu ponto de vista, obviamente, aqui na cidade de Ouro Preto. Olha, as minhas raízes dentro do movimento negro começam em Salvador. Ah, sim. Tá? Eu estava em Salvador na época que o MNU estava surgindo nos anos 70. Isso foi em 76, 77. E em 78 ele consolidou, ficou, né, reconhecido nacionalmente. Então o MNU foi muito importante porque no momento que eu volto para Ouro Preto, eu volto com uma outra visão, um outro conhecimento em termos da nossa etnia, a qual eu morando numa cidade onde que foi realmente, culturalmente, movida pela escravidão. No caso, a nossa Vila Rica, né? Nossa Vila Rica, você vê que nosso ouro, quem sabia mexer, quem sabia explorar, era o nosso povo, eram os nossos antepassados, eram os negros, porque os brancos nessa época não sabiam mexer com a metalurgia, não tinha acessibilidade de conhecimento de onde estava o ouro e como, sabe, produzir as barras de ouro. E nosso povo sabia disso, então eles dependiam do nosso povo. E onde que eles foram pegar nosso povo? Lá na África. Então, aqui em Ouro Preto, a gente não tinha, nós negros não tínhamos essa consciência dessa grandeza do movimento negro. Mas, passando do tempo, o Abdias do Nascimento em Ouro Preto, que Abdias do Nascimento era da Frente Negra, falo era porque ele já era, né, já morreu. E ele sempre falando que Ouro Preto tinha que ter uma luta maior em termos do negro. Mas ficava lá no eixo Rio de Janeiro, não Minas Gerais. Salvador, né? Onde você teve contato também. E essa consciência minha só vem lá em Salvador. Por que em Salvador? Porque lá o pessoal estava trabalhando muito mais nesse sentido para consolidar o movimento negro. E eu voltando para Ouro Preto, eu volto com uma outra cabeça. Eu saí fui para Salvador para trabalhar, e quando volto para Ouro Preto, eu volto para Ouro Preto com o ideal de criar um movimento negro. Mas quando eu chego aqui em Ouro Preto, eu achei muito interessante que tinha um capoeirista chamado Paulo Brasa. Que também morava em Salvador, que fazia parte do movimento negro, mas ele era de uma ala mais radical do movimento negro. E eu começo a ter contato com ele desde Salvador, e aí chego aqui em Ouro Preto e encontro com ele. Aí o Paulo Brasa, resolve, dentro da cidade, criar o MNU dentro de Ouro Preto, a qual nessa época, em 77, quem começou esses primeiros movimentos foi o Afonso guia de turismo, o Alaide também, que era guia de turismo, quem mais? Batata Veloso. Tinha uma moçada que era discriminada aqui dentro da cidade, principalmente os guias de turismo, que todos os guias de turismo naquela época era dito como vagabundo, não era reconhecido como uma profissão, como hoje é, graças a Deus, né? Foi uma luta muito grande. Então, não era falava nem guia, falava era Cicerone. Os Cicerones de Ouro Preto. Olha só. E hoje não, hoje é falar guia turístico, né?
E o Paulo Braza achou apoio com esse pessoal. E nesse meio tempo a gente já era conhecido, a gente começou a ter mais contato e começamos a fazer todas as reuniões ao sábado. Quando ele não estava dando aula de capoeira, que ele começou a dar os primeiros passos de capoeira dentro da cidade, que foi muito interessante. E isso aí o pessoal ficava assustado, porque Paulo Braza, aquele Rastafari, azulão, né? Todo mundo achava engraçado. E a gente assim era apaixonada com ele, que ele tinha um ideal. Aliás, ele tem, até porque hoje ele já está com 70 e poucos anos, já está bem idoso, né, lá no Rio de Janeiro, e o Paulo Braza tinha esse ideal. E ele foi me aplicando com esse conhecimento dele em termos de movimento negro. Mas as coisas que Ouro Preto era muito amarrada, cara. Sim. Era muito amarrado, porque no momento que Paulo Braza estava trabalhando aqui, a moçada que a gente chamava não ia, mas só aquele grupo dele, que era o grupo de capoeira. Porque eu sempre, como gostei de capoeira, ficava no meio dele. Mas antes disso, dentro que me levou mais essa consciência, foi o Living Theatre, nos anos 70, que veio com aquela proposta dos movimentos social. Uhum. E a gente aqui não tinha esse conhecimento. Então, quando eles começaram a mostrar, dentro da Alcan, trabalhando com as mulheres e os filhos dos operários da Alcan, abrindo a cabeça para a criação do movimento social, que a gente estava vivendo uma ditadura aqui dentro dessa cidade. Ou seja, aquele fim da década de 70, 80. Foi no final de 69, da década de 60 com o princípio de 70, que o Living Theatre chega aqui em Ouro Preto em 71. Então eu convivi com o Living dentro do movimento social. O que era? Eles mostrando, eu era adolescente, estava com 13 para 14 anos, fazendo trabalho com ele de teatro, que era muito interessante. E o Living que mostrava esse lado aí, mostrando o trabalho social, como deveria montar o trabalho social. Mas a ditadura impedia que existisse esse movimento social. Foi aonde que o Living que foi expulso do nosso país. Você imagina se ele tivesse ficado aqui em Ouro Preto mais 2 anos. Então, sim, os movimentos sociais iam consolidar. Ô Márcia, é interessante você retratar esse contexto, essa conjuntura, né, da sua vivência relacionada a esse movimento do ponto de vista histórico aqui na cidade de Ouro Preto, mas há também uma passagem importante que te envolve em relação a essa causa, que eu gostaria que você relatasse para os nossos rádio ouvintes, que foi a sua participação no filme Chico Rei, que foi gravado aqui em Ouro Preto. Você também já brilhou na telona, né? Na telona do cinema. Já briguei. O filme de Chico Rei começou a ser pesquisado em 1973, com o historiador José Ricardo de Almeida, lá do Rio de Janeiro. E ele veio para Ouro Preto em 73, 74 e me conheceu. Ele não tinha referência nenhuma de ninguém. Por um acaso ele me conheceu e a gente conversando sobre o negro da cidade. E ele, esse Zé Ricardo de Almeida, que é historiador, lá de Olaria, no Rio, um grande nome hoje no Rio de Janeiro, como nós conhecemos, ele falou que essa pretensão que tinha de fazer, ele estava fazendo um roteiro para o filme. E nós começamos a conversar, e ele me colocou como referência desse pessoal, quando fosse filmar, o Chico Rei, que era para ter a referência minha para fazer a produção dentro da cidade, né? E foi muito interessante que depois de 5 anos, eu já não estava nem lembrando, que começou a filmagem, foi quando eu estava voltando de Salvador. Você estava voltando de Salvador. A filmagem do Chico Rei. Aí veio aquela galera de Salvador toda, com aquele movimento todo dentro da cidade, né? Aquela negrada toda, foi maior barato, né? E o interessante foi, Ouro Preto se tornou negro, foi bonito, ficou bonito, a ponto de tinha uma boate na época que Ouro Preto, que funcionava debaixo do Grande Hotel, eu chamava Perípatos. Peripatos, né? E quando a negrada chegou lá, tinha um embaixador da Nigéria, veio para Ouro Preto, ficou sabendo da filmagem do Chico Rei, veio para Ouro Preto. Aí ele chamou a moçada para ir, que ele ia pagar aquela noitada para nós. Aí o proprietário na época recusou que nós negros entrássemos dentro dessa boate dele, que a única que podia entrar era eu, que era de Ouro Preto, que fazia parte dentro do núcleo, né? Aí eu falei, mas não é possível, né? Aí eu falei, isso em que ano, Márcia? Foi em 70 e
1978. 79. 79. Aí o nosso ex-prefeito Ângelo Osvaldo conhecia o embaixador, chamou o proprietário dessa boate e falou assim: esse é o embaixador da Nigéria, ele pode fechar essa boate sua. E ele já estava fazendo ameaça de fechar a boate porque foi impedido de entrar. Foi impedido da negrada entrar. Olha, você vê, né? Mas aí ele liberou, ele ficou muito assustado, liberou para nós, aí nós dançamos. Foi muito funk, foi muita dança, fizemos uma festa. E passamos a frequentar aquele lugar, e aí todo mundo viu como que a cidade era preconceituosa. Né? Porque realmente assim, eu não, tinha o preconceito com a minha pessoa, mas me respeitava por eu ser da cidade e fazia parte do movimento cultural. Porque quem te conhece não gosta muito de enfrentar, né, Márcia? É lógico, também, é raro, né? Nesse período aí foi muito interessante que estava acontecendo várias assim, filmagens sobre o Chico Rei, a cidade toda foi envolvida, houve assim, sabe, todo mundo queria ganhar muito dinheiro, porque estava chovendo dinheiro dos alemães, então, agora quem estava lucrando mais eram os baianos. Aí ficou aquela rivalidade entre Bahia e Rio de Janeiro. A disputa pelo espaço. A disputa pelo espaço, e queria que a gente ouro-pretano entrasse. Quando eu vi isso, eu entrei, mas para o lado do Rio de Janeiro, que o pessoal do Rio de Janeiro tinha sentido a discussão deles. Era um pessoal do grupo Vissungo, que respeitava e estava pesquisando sobre o congado de Minas Gerais. Eles tinham esse conhecimento, que é um conhecimento que talvez conheça mais do que nós mineiros. Uhum. Sabe? Conhece muito mais, porque realmente eles mostraram para nós a grandeza dos congados. E aqui em Ouro Preto a tradição dos congadeiros estava caindo, estava acabando. E quase que acabou os congados de Ouro Preto. Ô, Márcia, nós vamos precisar de fazer um breve intervalo. Uhum. E conforme a sua sugestão, né, nesse intervalo nosso, nós vamos tocar a música A Carne na voz da nossa cantora Elza Soares. Vamos e voltamos daqui a pouco para falar sobre as políticas de promoção da igualdade racial no município de Ouro Preto, com a nossa entrevistada Márcia Valadares, direto da igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Ouro Preto, Minas Gerais. Estamos apresentando Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação Adilson Pereira dos Santos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio, para debaixo do plástico. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. Carne mais barata do mercado é a carne. Dizem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim ainda guarda o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar com justiça e por respeito. Pode acreditar.
existe algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne Na cara dura, só serve quando não vê. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a Na cara carne dura, negra. só serve quando não vê. A carne mais barata do mercado é a carne Tá ligado que não é fácil, né? Né, mano? negra. Negra. Carne negra. Pode acreditar. A carne negra. Voltamos a apresentar Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Retornando no segundo bloco do nosso programa, entrevistando Márcia Valadares. Márcia, você nos recomendou essa música, A Carne, da Elza Soares. Você, na ocasião que sugeriu essa música, você considerava que ela retratava um pouco desse cenário em que estamos fazendo Sim. a gravação desse programa, né? Sim. Desse Rádio NEAB aqui na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Fale conosco por que da escolha dessa música e a contextualização disso. Por que esse cenário e essa música? Olha, quando eu falo a carne mais barata do mercado é a carne negra, ela realmente, você vê em todo sentido. A mulher negra é empregada doméstica, tinha que ganhar menos. A passadeira tem que ganhar menos, era o que? Era negra. Como a nossa companheira do programa passado, da Cassandra, tinha falado. Então, a carne mais barata, se a mulher é negra, tudo tem que ser mais barato. Se você vai trabalhar no serviço público, a mulher negra tem que ganhar menos porque é negra, é o preconceito mesmo, em todos os sentidos. Se você vai, até na prostituição, No mercado sexual também mencionado. até no mercado sexual, a carne mais barata é a carne negra, em todos os sentidos. Então, é a carne de segunda, nem de segunda, é de terceira, é a capa da carne. Né? Ou Então, seja, a Elza Soares nos faz refletir. sim, essa música Sobre esse aspecto. Então você lendo, ouvindo essa música, você vai refletir da mulher negra, da mulher parda, que não assume que é negra, porque nunca assume. Eu sou parda, eu não sou negra, né? Então é a carne mais barata. Porque minha mão de obra tem que ser mais barata. Então, um exemplo aqui, nesse 8 de julho aqui em Ouro Preto, sobre os congados, que vinha trazer um congado de fora ganhando R$ 2.500 e o congado de Ouro Preto de graça. Porque é a carne mais barata, é da cidade, então não vale nada. Começa por aí. Essa falta Então, de isso é uma reconhecimento. reflexão. Então, a carne mais barata é a nossa, é a carne negra, porque onde que estão os congadeiros? São negros. Sem mencionar o trabalho escravo que deu origem, que ergueu toda essa cidade, sim, toda a força. todos esse sentido. Então você vê isso. Mas, é só então, refletir. para que possamos avançar no nosso programa aqui, nós havíamos prometido, nesse segundo bloco, tratar um pouco das políticas de promoção da igualdade racial na cidade de Ouro Preto, num período mais recente. Então, para começar, eu queria que você falasse conosco, antes de tocar nas políticas propriamente dita, no protagonismo e na importância do Fórum da Igualdade Racial de Ouro Preto, do FIROP aqui no município, para o desencadeamento dessas políticas. Ou seja, o FIROP cumpriu um papel relevante, um papel significativo, e vem cumprindo um papel significativo nesse Sim, o FIROP foi uma das melhores coisas que realmente surgiu em Ouro Preto. Principalmente, assim, quando o William Deodato, que era do MNU nos anos 70, juntamente com você, Adilson, comigo,
começamos a fazer essa discussão, vendo como a falta que fazia esse movimento dentro da cidade. E o Firop, acho que abriu a cabeça para o hip hop, para o funk, para o respeito da profissionalização dos artistas, religiões de matriz para as africana, religiões de matriz africana, pra principalmente para capoeira. capoeira, para esse pessoal. Então você vê que hoje o pessoal do hip hop tem independente, tem uma luta deles pela promoção da igualdade, sabe? Porque no momento que eles tiveram contato com a gente. E nós levamos isso não só para Mariana também, que você lembra quando nós criamos o Mocambo e Mariana, sabe? Infelizmente o pessoal lá não soube dar continuidade, porque muita gente usa os movimentos sociais para o seu bel prazer. Isso a gente conhece. Isso acontece. Então no momento assim, eu vejo assim que o Firop foi uma coisa mais importante que surgiu nessa década de limiar do século XXI, limiar do século XXI foi e você vê a luta nossa pelas cotas, começou como? Você, Adilson, dando maior força. Vou tocar nessa questão das cotas, eu quero que você então, o fale Firop teve uma grande representação em todos os sentidos, com o nome da bandeira de Ouro Preto, que eu vejo que, assim, que quando a gente chega nos grandes congressos, nas grandes conferências nacional e estadual, colocando sobre a origem da bandeira de Ouro Preto, todo mundo fica assim de boca aberta. E foi um trabalho... Se me permite uma pausa, uma interrupção, até mesmo porque essa questão da bandeira nós até trouxemos aqui para você, porque é o seguinte, que isso aconteceu, a mudança da insígnia da bandeira de Ouro Preto ocorreu exatamente numa ocasião que você era presidente do Firop, e você testemunhou e protagonizou essa mudança. Porque essa bandeira do município de Ouro Preto, né, ela vinha escrito, né, em latim, era o termo traduzido para o português, precioso ainda que negro, e que foi alterado para precioso ouro negro. Como que foi? Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como que se deu esse evento, a repercussão que esse fato ganhou aqui na cidade de Ouro Preto. Isso foi no ano de 2005. Na verdade, no dia 20 de novembro de 2005. Foi o Adilson, foi uma data importante, dia 20 de novembro é dia do meu aniversário. Foi o maior presente de aniversário que eu ganhei. E dia de Dia do Zumbi do Palmar, dia da consciência negra. Então, para mim, foi muito interessante. E aniversário da vice-reitora da UFOP também, a Celinha, a professora Celinha, aniversário dessa data também. Então, para mim, foi o dia mais importante, foi da minha vida, foi o dia que nós conseguimos pôr fogo no racismo em Ouro Preto. Tentar começar, demos um pontapé, e sabe, colocamos fogo no racismo em Ouro Preto. E para as pessoas terem consciência. Isso para mim foi muito importante. Agora, o que eu vejo mais interessante, Adilson, que a gente esquece de falar, que quando Ari Osvaldo era vereador de Ouro Preto, ele tentou mudar, juntamente com Jabas Avelar. Havia uma proposta quando anterior. O Jabas Avelar foi presidente da Câmara Municipal, mas foi rejeitado. Anterior a esse evento de 2005 já havia uma proposição de mudança da bandeira de Ouro Preto. Mas, porém, o pessoal, assim, ficaram... Como não gostaram, os vereadores não aprovaram, porque o Jabas Avelar, que era presidente da Câmara, fez essa proposta para o vereador Arioso, que era vereador médico Ari Osvaldo, fazer essa mudança, mas, porém, não passou. Então fomos tentando até que conseguimos em 2005. É verdade, que a mudança da bandeira foi inclusive um projeto de lei do prefeito, do então prefeito Ângelo Osvaldo, que encaminhou esse projeto para a Câmara. Porque realmente era muito mais cômodo, porque estava num momento de mudança, a gente estava com a conjuntura política, era mais favorável. Era mais favorável, a gente não estava mais, a gente estava com o Lula lutando pelos movimentos sociais, vindo com aquela mesma proposta do Brizola, porque é uma coisa que eu queria lembrar, que eu fui militante da Frente Negra Nacional, porque o Brizola sempre teve essa luta e o Brizola tinha conversado com Lula sobre esse processo. O Lula já tinha, quando ele pegou a presidência da República, eles tinham essa proposta, que o Brizola já vinha com essa proposta, de porque no de promoção da igualdade racial, a Frente Negra Nacional era forte, porque Brizola levantou a Frente Negra Nacional e colocou o pessoal que trabalhava com ele, a própria Benedita era da Frente Negra Nacional. Que o marido da Benedita era brizolista e trabalhava com a gente dentro da Frente Negra Nacional. Então a Frente Negra Nacional, nessa época, sai
sabe? Saiu novamente, começa a aparecer novamente. O Abdias começou a fazer, Abdias do Nascimento começa também na luta, né, dentro do MNU, porque... A luta do Abdias começa bem antes. Ele é na frente, desde 33, né, da Frente Negra Nacional, 1933. Ô Márcia, vamos colocar o foco nas questões das políticas recentes. Aí você mencionou alguma iniciativa do Legislativo Municipal e teve também a iniciativa de criar, através da Lei 195, foi criada aqui no município a Semana da Anemia Falciforme. Que é dia 9 de agosto, Ela né? tem como objetivo de fornecer esclarecimentos, informações e orientações a populações concernentes às causas, consequências e tratamento adequado a esta doença. Sim. Essa lei completa agora em 2014, no dia 9 de agosto, 10 anos. Qual que é a sua avaliação dessa lei? O que vem sendo feito no sentido do seu cumprimento? Aqui em Ouro Preto, a lei só foi criada, não foi assumida. Não saiu do papel? Não saiu do papel. E você vê quando o médico Ari Osvaldo criou essa lei, por pressão nossa, tá? Pressão nossa. Do movimento social, do né? movimento social. O movimento social pressionou, queria saber, porque estava morrendo muita gente, ninguém sabia de que era. E quando a gente ia se ver, no laudo médico não tinha doença generalizada. Não era, nunca falava que era a anemia falciforme. E aí nós começamos, né, o movimento social cobrar do vereador Ari Osvaldo sobre ele, sendo um médico, criasse uma semana da anemia falciforme, onde você estudaria mais, teria um movimento maior sobre a anemia falciforme. Mas nesse meio tempo também nós conhecemos a professora Carmen, que estava fazendo o mestrado dela, doutorado dela. O doutorado dela dentro da anemia falciforme. Aí nós desempenhamos bastante, ficamos procurando saber até quando começou a fazer o controle da anemia falciforme em Ouro Preto, que até então não era feita. De 1998, o município começou a fazer os testes obrigatórios do pezinho. Nós estamos, inclusive, pretendendo fazer um programa em agosto com a professora Carmen Aparecida de Paula, que é da Escola de Farmácia, para tratar conosco exatamente da anemia falciforme. Então, a anemia falciforme foi uma das vitórias nossas também, da nossa luta dos movimentos sociais para o município de Ouro Preto. Márcia, claro que nós não vamos ter condições de cobrir todas as ações, todas as políticas recentes de promoção da igualdade racial no município de Ouro Preto, mas gostaríamos que você tocasse pelo menos mais duas questões que eu considero relevantes aqui, que são no campo da educação. A primeira delas é a questão das diretrizes curriculares municipais para a implementação da Lei 10.639. Ouro Preto foi talvez a primeira cidade do interior do Brasil a criar uma diretriz específica regulamentando essa lei. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E também no campo da educação, não podíamos deixar de falar, estamos fazendo esse programa para uma emissora da rádio da Universidade Federal de Ouro Preto. Como foi também para vocês e o papel desempenhado pelo movimento social na adoção da política de ação afirmativa da UFOP. A UFOP, antes do advento de uma lei federal obrigando todas as universidades a adotarem a política de cotas, a UFOP já adotou uma lei de cotas. E, ao que se sabe, ao que se estudou e que tem documentado sobre esse aspecto, a primeira reivindicação de política de cotas que se chegou na Universidade Federal de Ouro Preto foi emanada do FIROP. Foi. Queria que você comentasse esses dois aspectos. Começou na época que o reitor Disseu, nós enviamos uma carta para ele, exatamente, forçando ele a criar as cotas dentro da UFOP, pedindo para que fosse vista juntamente com o CUNE as cotas. Mas infelizmente ele engavetou, talvez pela pressão lá dentro da UFOP. Isso se deu em 2004, né? 2004. O reitor estava no final de mandato também, era o último ano. Não era o final de mandato, não. Era no segundo mandato. 2004, mas era o último ano do mandato. Mas ele poderia ter feito, né? Então, aí engavetou, colocou dentro da gaveta, dali, não sei, foi pro lixo, né? E nós continuamos a lutar sobre as cotas dentro da UFOP, fazendo as nossas reuniões, que a gente fazia todos os sábados,
E sempre vendo que era necessário ter as cotas dentro da UFOP. Mas, falando anteriormente, depois eu vou voltar nesse ponto, Adilson, que a lei 10.639, aqui em Ouro Preto, é muito mal cumprida. Portanto, nós também lutamos para criar 59/2005. A lei 59/2005. Em 2005, que a história da África fosse incluída dentro do currículo da educação escolar, né? E o que acontece? Nesse período todo nós começamos a trabalhar, fazer as reuniões, criamos o NEAB dentro da prefeitura municipal, NEPER, né? Núcleo de Estudos Patrimoniais das Relações Étnico-Raciais. O NEPER. Vinculado à casa do professor. E tentando ver, porque nessa época Sérgio Rafael, que era o secretário de Educação, e ele tinha uma visão voltada para isso, para a Lei 10.639 e a 59/2005, e queria que fosse aplicado. Mas houve uma resistência muito grande que os próprios professores não estavam querendo. Então, eu comecei a sentir nessa política dentro do município que os professores estavam com medo dos alunos ficar aprender demais e começar a problematizar. Eu pensei nesse sentido. Então você vê que ela não emplacou muito, não. Ela só emplaca dia 20 de novembro, 13 de maio. Mas o dia a dia, né, não veio cumprido. E a gente queria que ela fosse extracurricular. Né? Ela atravessasse todo o currículo. Então você vê, acho que a gente estava querendo muito. Então houve um conflito entre a demanda do movimento social e a possibilidade objetiva da Secretaria de Educação. Porque para eles seria bravo, né? Ter que um professor de educação física falar sobre a Lei 10.639. Ele teria que estudar. Ele não quer estudar, ele quer só ficar lá, senta, levanta, vamos jogar bola, vamos jogar um futebol de salão, um vôlei, pronto, acabou. Isso na educação física nas escolas. E eles teriam que estar falando sobre a Lei 10.639. Sobre os aspectos que a lei propõe, né? O que propunha. Então, no município, ela não pegou, não. Ela só pega dia 13 de maio, aí eles chamam a gente para fazer uma palestrazinha de 20 minutos e querer que os alunos entendam. E depois escutar que no Ouro Preto não existe racismo. Aí E sobre a lei e sobre as cotas na UFOP? E as cotas na UFOP você viu que foi bravo, né? A discussão foi brava quando o CUNE estava reunido, que nós fomos para a porta da reitoria a discutir. Tínhamos praticamente perdido, porque a gente pedia as cotas raciais, 50%, 80% das cotas raciais. Era, né? 50%, era 50%. 50% das cotas raciais e 20% das cotas sociais que a gente pedia. Então o que aconteceu? O CUNE tinha falado não, mas a gente agradece. Hoje Luiz Fernando, né? Era então diretor da escola de farmácia. Era diretor da escola de farmácia, o Jaime Sardi. Não podemos esquecer do Jaime Sardi. Era conselheiro, representava, acho que o SEAD. O SEAD, então, exigiu do CUNE uma reparação dentro da UFOP com o nosso trabalho, que a gente estava lutando pelos ideais, que já estava na hora de colorir a UFOP. E no caso a UFOP aprovou uma política que reservava 30% de vagas da vaga social para alunos de escola pública, acreditando que recrutando estudantes de escola pública ia aumentar a presença de negros. Mas eles esquecem que onde que estão os negros? Nas escolas públicas, né? Essa foi a proposta da UFOP. Então o bom que aconteceu é que hoje a UFOP está colorida, né? Você conversa com alguns professores, eles falam, não, já mudou, já teve uma mudança. Você vê a própria entrevista da Cassandra falando, né? Olha, a UFOP hoje você já vê uns alunos negros e tal. Então muda muito. Mudou muito, mas muito mesmo. Não sei como que tá, porque tem muito tempo que eu não peço da UFOP como é que foi esses últimas classificação dessa entrada aí desses novos calouros aí dentro da UFOP. Tem muito tempo, tem uns 2 ou 3 anos que eu não estou sabendo como que está esse colorido dentro da UFOP. Eu estou precisando de atualizar, porque eu volto agora à presidência do FIROP. Então, para nós é interessante estar sabendo como está as cotas lá, que já está na hora da gente começar a discutir outra vez, que era para 5 anos, né? Não, na verdade, com a lei de cotas, a UFOP agora, aquela proposta anterior foi extinta, e a universidade hoje se sujeita à lei federal. Então hoje a lei federal, inclusive, tem cota racial. Hoje na UFOP já tem cota racial, conforme a lei.
Inclusive esse tema, obviamente, será tratado também no Rádio NEAB do mês de agosto. Isso é interessante. Em que a lei completa 4 anos, aniversário da lei. Márcia, precisamos, né? Obviamente, como eu já havia pensado, não ia ser teríamos tempo suficiente para tratar todas as políticas as quais você se envolveu, as políticas recentes do município, por conta de a limitação do tempo mesmo. Mas nós gostaríamos que agora, antes de finalizar, você voltasse para o foco do nosso programa. O foco do nosso programa no mês de julho é a questão da mulher negra. Então pediríamos que você falasse um pouquinho o que é para você ser mulher negra em Vila Rica no século 20 e 21. Olha, eu no século XX, como mulher negra, era a carne mais barata do mercado. Sim. Todo mundo queria usar, mas eu tinha que colocar um freio, né? Porque realmente as cabeças, sabe, as pessoas não esclarecidas, acho que confunde a liberdade com a libertinagem. Eu acho que você, como tem uma certa liberdade, as pessoas acham que você é libertina. Sim. Sabe? E ainda mais se tratando de uma mulher negra com a força de Oxum. Né? Então você já viu como que é. Então, assim, eu tinha que me soltar e me prender ao mesmo tempo. Porque eu vou lá, será que eles estão querendo me usar como em questão de todos os sentidos? Você tinha que estar sempre antenada. Isso dentro da escola, dentro do serviço, em qualquer lugar você tinha que estar antenada. E dentro do século XXI, nós temos 14 anos, eu vejo bem diferente. Eu estou vendo as pessoas hoje terem um pouco de consciência, querer ter um pouco de consciência, e os movimentos sociais estão precisando de chegar com mais força nos municípios, não ficar só nas grandes cidades, igual as grandes capitais. Ou seja, fica porque o recado, a luta continua. A luta nossa vai continuar. Vai continuar. Márcia, nós vamos te agradecer a oportunidade desse bate-papo do nosso programa. Como eu já havia mencionado, nós temos um limite de tempo, né? Não podemos estender muito. Dizer que foi muito bom, realmente, como esperávamos, foi muito interessante ter essa oportunidade com você. E lembramos aos rádio ouvintes que esse programa está sendo gravado do lado da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Ouro Preto. Nós recebemos, no caso, a Márcia Conceição Valadares, que é presidenta do Fórum da Igualdade Racial de Ouro Preto, FIROP, a quem agradecemos a oportunidade dessa conversa. Convidamos os rádio ouvintes para os próximos programas, Rádio NEAB. Indicamos que comentários, críticas, elogios poderão ser enviados para a produção do nosso rádio, Rádio NEAB, ufop@gmail.com. O programa Rádio NEAB é um projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, conta com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação e integra o programa Gerais, Gênero, Relações Raciais e Linguagens em Diferentes Contextos, Abordagens, coordenado pela professora Cassandra Muniz, do Departamento de Letras. Meu nome é Adilson Pereira dos Santos e, em nome de toda a nossa equipe, agradeço a audiência de todas e de todos. Você ouviu Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Produção, Eliene Santos, Marisa Teixeira e Estela Diogo. Supervisão, Danilo Nonato. Direção de Rádio Jornalismo, Chico Daer.